Boa tarde. Um dia depois de cruzarem os braços alegando sobrecarga de trabalho, os examinadores do Detran voltaram às atividades nesta quarta-feira no Centro de Treinamento Veicular na capital. Segundo o Detran, até a próxima sexta-feira, servidores serão remanejados para reforçar o trabalho durante os exames de direção. É que o serviço foi prejudicado após a descoberta de um esquema de fraude na emissão da Carteira Nacional de Habilitação em Manaus. Aos 22 anos, Saulo tenta tirar a carteira de habilitação pela primeira vez e reclama da demora na realização do exame de direção veicular na capital. O intervalo entre o término das aulas e a data das provas é muito grande o espaço de tempo. Isso, para quem não sabe dirigir, a maioria acaba perdendo a pessoa completamente na hora de realizar a prova. Aí o que acontece? A gente tem que pagar uma hora extra que sai à parte, né? Desde a semana passada, as filas aumentaram por conta da redução no número de examinadores de trânsito do Detran. Apenas 9 atuam hoje no centro de treinamento localizado na zona norte da capital. No total eram 18, 2 estão de licença médica e 7 foram afastados, suspeitos de envolvimento em um esquema de fraude na emissão de CNHs denunciado no último dia 21. 2 meses para fazer o exame e ainda falta o funcionário, então prejudica o aluno. De acordo com o diretor-presidente do Detran, o problema que se agravou esta semana já era antigo. Para ampliar o quadro de examinadores, um concurso já está previsto para 2015. Mas, como medida emergencial, uma equipe de funcionários do departamento será remanejada para substituir os servidores investigados até a próxima sexta-feira. Então, nós estamos lá colocando agora essas 2 equipes para, com isso, suprirmos a necessidade. A gente até pede desculpa da população, mas o que nós fizemos tinha que ser feito. Ao todo, 36 funcionários vão se revezar nos 2 turnos para desafogar o serviço no Centro de Treinamento Veicular, que por dia chega a realizar mais de 500 exames. A Polícia Militar reforçou as operações de combate à criminalidade na capital. Hoje, as ações se concentraram em uma das ruas mais violentas da Zona Leste. As operações foram reforçadas nesta terça-feira. Hoje pela manhã, cerca de 40 policiais militares em viaturas e motos atuaram nesta rua, na zona leste da cidade. De acordo com o comandante, a operação tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas. O objetivo geral é trazer a paz e tranquilidade para cá. Chega de tanta denúncia de que a rua do Laço do Amor é a rua do homicídio, a rua do terror, rua disso e daquilo. Não, é uma rua simples que vai se tornar, nós vamos trazer a paz e tranquilidade para cá. Os policiais também orientaram os moradores sobre a importância das denúncias, mesmo que anônimas, para combater a criminalidade. Na rua Laço de Amor, uma das mais perigosas do bairro, por medo ninguém quis gravar a entrevista. Só esse ano foram registrados 6 homicídios naquela área. O mais recente foi da verdureira Francisca Alves de Oliveira, de 64 anos, morta há 2 meses com 4 tiros. Nesse primeiro momento estamos fazendo uma operação preventiva através de visitas comunitárias, dando dicas ao cidadão como ele se portar, como ele denunciar um traficante da área, um ladrão, um homicida, um fugitivo da justiça. A operação também será reforçada nos bairros com maior índice de criminalidade. E após denúncia de moradores, um radiocomunicador e uma moto com placa adulterada foram apreendidos esta manhã na rua Laço do Amor, mostrada na reportagem. A polícia da capital investiga a morte de um dentista ocorrida no fim da tarde de ontem na Zona Leste. A vítima foi morta a facadas e a principal suspeita é de crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Até o momento, ninguém foi preso. O crime aconteceu nesse consultório odontológico na Avenida Altasmirim, Zona Leste de Manaus. Edson Georges Barros Palheta, de 35 anos, morreu por volta das 5 horas da tarde e o corpo foi encontrado por uma paciente que tinha consulta marcada. Uma das facas usada no crime ficou cravada no peito do dentista. Segundo familiares da vítima, ele trabalhava no bairro há cerca de 3 anos. Os vizinhos, que preferiram não gravar a entrevista, afirmaram que a criminalidade nas redondezas aumenta a cada dia, o que levantou a suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima respondia a pelo menos 3 processos na justiça, um deles por exercício ilegal da profissão. A polícia não descarta nenhuma hipótese até o momento.
O enfermeiro suspeito de ter abusado de pacientes em um posto de saúde da capital foi beneficiado por um alvará de soltura e deve responder às acusações em liberdade. Ronaldo Augusto Ferreira de Souza, de 42 anos, estava preso preventivamente desde janeiro, suspeito de abusar sexualmente 14 mulheres em um posto de saúde no bairro Japim, zona sul de Manaus. O pedido da defesa foi acatado pelo desembargador Djalma Martins Costa, da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas, que levou em conta o tempo de prisão do enfermeiro. Ainda segundo o magistrado, o processo ainda não foi distribuído e segue sem data para julgamento. Beneficiado por um alvará de soltura, o enfermeiro deverá responder às acusações em liberdade, desde que respeite algumas medidas cautelares, como informar a justiça sobre o seu cotidiano, não deixar a capital, recolhimento domiciliar noturno. Ele também não poderá exercer a função pública até o julgamento. Uma revista foi realizada nesta quarta-feira no complexo penitenciário Anísio Jobim, na capital. No último fim de semana, 6 detentos escaparam da unidade. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Tamires Claire. Muito boa noite, Tamires. Boa noite, Rosimara. Boa noite para você, telespectador que nos assiste em casa. Olha, na revista realizada esta manhã no complexo penitenciário Anísio Jobim, a polícia encontrou 20 celulares, 14 carregadores de celulares, além de estoques, que são aquelas armas caseiras feitas pelos detentos, e também material supostamente entorpecente, que vai ser enviado para a perícia. A revista começou por volta das 6h30 da manhã e foi até mais ou menos 1h da tarde. Participaram dessa operação cerca de 80 policiais militares do Comando de Policiamento Especializado, também da ROCAM e o Canil. Olha, essa é a primeira revista que acontece no complexo penitenciário Anísio Jobim desde a fuga que aconteceu neste último sábado, quando 6 detentos escaparam. 5 deles continuam foragidos. São eles Jeremias Ribeiro da Silva, Adalberto Salomão, Caio Wellington Cardoso, Wagner Castro Pontes e Gelson Lima Carnaúba. O último, o 6º foragido, foi o Jefferson Oliveira da Silva. Ele foi recapturado ainda ontem pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública. A suspeita é que tenha havido facilitação por meio dos agentes de disciplina. Até agora, ninguém foi afastado do cargo, mas, segundo a Secretaria de Justiça do Amazonas, foi aberta uma sindicância para apurar o que realmente aconteceu. E caso seja constatado que houve realmente essa facilitação, os responsáveis, segundo a Secretaria, vão ser punidos. O resultado deve sair dentro de 30 a 45 dias. Voltamos com você no estúdio, Rosimara. Tá certo, Tamires, obrigada pelas informações. Começou hoje a campanha de orientação para divulgar os horários permitidos para a circulação de veículos pesados na Avenida Djalma Batista. A partir da 2ª quinzena de agosto, quem desrespeitar as novas regras estará sujeito a multas. O trabalho de conscientização dos motoristas começou esta manhã. Folhetos informando os horários onde será permitida a circulação de caminhões na Avenida Djalma Batista foram distribuídos por educadores e agentes do Manaus Trans. E o foco da campanha era os caminhoneiros. Eu acredito que vai melhorar um pouco. Olha, só com o decorrer do tempo que a gente pode ver o que vai acontecer, né? As restrições quanto à circulação de veículos pesados nas principais avenidas de Manaus começaram após o trágico acidente entre um micro-ônibus e um caminhão no fim de março, que deixou 15 mortos. Na Avenida Djalma Batista, até o dia 14 de agosto, o trabalho dos agentes será apenas de orientação dos motoristas. Essa é uma medida que a gente vem tomando, a Prefeitura de Manaus tem um planejamento, começou no centro da cidade, avançamos para Constantino Neri, estamos agora fazendo Djalma Batista. O prefeito tem orientado de que nós façamos isso em todos os principais corredores. Então a gente está iniciando a Djalma, são 15 dias de fiscalização, de orientação, e a partir daí, então, a partir do dia 14 de agosto, a gente faz a fiscalização com a punição, com a penalidade. Pelas novas regras, caminhões com peso acima de 8 toneladas só poderão trafegar entre 6 e 9 da manhã e 7 às 8 da noite. Já os caminhões com acima de 16 toneladas terão a circulação liberada entre 9 da manhã às 5 da tarde. Esse agente educador de trânsito explica como é feita a identificação do peso do veículo. Para a circulação na Constantino, na Djalma Batista, a nossa verificação vai ser o peso bruto total. O que significa?
veículo, mesmo que ele esteja vazio, e ele pesa 4.000 quilos, mas a capacidade dele é transportar mais de 4.000, juntando o peso bruto total acima de 8, está proibido de circular dentro da Constantino Nário Djalma Batista. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em São Gabriel da Cachoeira, o sol aparece entre nuvens e a possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Em Manicoré, o tempo fica nublado com previsão de pancadas de chuva, mínima de 21 e a máxima chega aos 32 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. A média de leitos para cada 1.000 habitantes no Amazonas é uma das mais baixas do país, conforme levantamento do Ministério da Saúde. Se for levado em conta a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a situação é ainda mais crítica. Mas os números são contestados pela Secretaria de Saúde do Amazonas, que garante que o governo tem estratégias para diminuir as internações. A mãe desta dona de casa, que prefere não se identificar, está internada há 3 dias no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, Zona Leste de Manaus. Ela conta que o caso é grave e a paciente precisaria estar na UTI, mas está na ala de observação. A única coisa que eles dizem pra gente é que não há vaga na UTI, não tem vaga na UTI, né? E hoje nós sofremos uma triste situação, porque ela estava com picos de 0, né, de coração, batimentos cardíacos, e eles queriam desligar o aparelho. Denúncias como essa são comuns nas portas de hospitais na capital, segundo esta outra dona de casa, que também preferiu não mostrar o rosto. Não tem leito, não. Simplesmente quem está internado, por ironia do destino, se encontrar uma maca, tudo bem. Se não, fica aí no corredor aí até... Getúlio Vargas está agoniando, agonizando. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde em junho deste ano revelou que o Amazonas tem o segundo pior desempenho na relação leitos por habitantes. O estado está abaixo da média nacional, que é de 2,5. O que nós temos, infelizmente, se comparado com outros estados, é uma baixa participação do setor privado, vendendo leitos ou vendendo serviços para o setor público. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é um dos estados que tem o maior percentual, 80% dos serviços e internações são realizados por hospitais privados credenciados ao SUS. E nós aqui temos essa baixa participação. A média recomendada pela Organização Mundial de Saúde é de no mínimo 3 leitos para cada 1.000 habitantes. Mas, segundo o secretário de Atenção Especializada da Suzam, essa expectativa não corresponde com a realidade brasileira. Porque é de uma época da nossa realidade, onde nós tínhamos grande quantidade de leitos psiquiátricos, onde nós tínhamos também a não existência, ou praticamente não existência, da estratégia de saúde da família, e dentro do grupo de doenças que fazem a internação de pacientes, existem muitas doenças que são sensíveis à estratégia de saúde da família. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prenderam esta tarde na capital o oficial de justiça João José Pinheiro de Jesus, de 57 anos. Ele é acusado de matar em junho deste ano o auxiliar de advocacia Pedro Paulo Oliveira Rocha, de 26 anos. O crime aconteceu em frente à sede do Tribunal Regional do Trabalho, no centro de Manaus. Na época, familiares da vítima denunciaram o oficial de justiça como responsável pelo crime, que teria motivação passional. Ainda de acordo com a família, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio no mês anterior. Diversos órgãos e instituições ambientais participaram esta manhã de uma reunião na sede do Ministério Público Federal, na capital, para discutir alternativas de proteção para os botos da Amazônia. Um dos maiores problemas é a morte indiscriminada do mamífero por conta da pesca da piracatinga. A proibição da captura em grande escala desse peixe, determinada pelo governo federal, só vale a partir do ano que vem. Mas a preocupação é que até lá muitos animais ficarão ameaçados. O boto é um animal dócil e também tem sido um grande aliado na reabilitação de seres humanos, na técnica chamada de bototerapia, desenvolvida no Amazonas. Mas aqui na região, os golfinhos da Amazônia têm sofrido uma grande ameaça.
Essas imagens revelam a prática criminosa e sem pudor contra a espécie de boto vermelho, também chamado de boto rosa. Estima-se que atualmente 2.500 botos são mortos em determinadas áreas da Amazônia para servir de isca na pesca da piracatinga. A captura é feita em grande escala para o abastecimento do mercado de frigoríficos. Para a chefe do Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, os dados são alarmantes. Então, a preservação dessa espécie única, endêmica, né, é um mamífero de grande porte, que demora muito para crescer, né, ter uma vida longa, e se a gente interromper, tirar mais do que a natureza consegue colocar, certamente a redução, que significa entrar em extinção, é inevitável. Na tentativa de preservar os botos, um decreto publicado na semana passada determina a proibição da pesca para atividades comerciais da piracatinga por 5 anos a partir de 2015. Também conhecida como douradinha e pirosca, o peixe é muito comum nas feiras do interior. Mas as organizações ambientais defendem que os efeitos da moratória sejam antecipados para resguardar as espécies. Mas o boto não está sendo morto para a subsistência familiar. Ele está sendo morto por um mercado gigantesco, que é patrocinado pelos frigoríficos aqui do estado do Amazonas. Então, a gente está tentando coibir essa matança, né, e tentar desestruturar um pouco essa cadeia e oferecer outras alternativas também. A partir da implementação do decreto, o Ministério Público Federal do Amazonas vai acompanhar os trabalhos de fiscalização que serão realizados em uma força-tarefa. Esta manhã, o tema voltou a ser discutido, mas levando em conta as atividades de interação com o boto. Mas a principal preocupação ainda é mesmo com a matança do animal para servir de isca de peixe. Esse pescador não defende a atividade, mas teme que a categoria seja prejudicada de alguma forma com a proibição da pesca da piracatinga. Na Piracema agora, que vai dar o peixe branco, e se pegar uma piracatinga no meio da rede, vai querer levar o peixe todo preso, por causa de uma piracatinga. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as principais notícias do dia no Jornal da Band. Obrigada pela audiência. Uma boa noite e até amanhã, 6:50 da noite.